Salomão, rei de Israel, teve a sua vida marcada pela sua grande sabedoria. Sabedoria esta que foi outorgada com toda certeza pelo Deus dos céus. Contudo, Salomão também teve a sua vida marcada por ocultismo, coisa que muitos desconhecem. Em o livro O Testamento de Salomão, ele aborda este conteúdo. Conteúdo este em que Salomão descreve que estava praticando o aprisionamento de demônios. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem e acione as notificações para que o YouTube possa te recomendar quando postarmos uma nova mensagem. Também te peço que deixe os seus comentários neste conteúdo. Esta é a conclusão da série O Testamento de Salomão. Então vamos lá. E a rainha do sul viu tudo isso e se admirava, glorificando o Deus de Israel. E ela viu o templo do Senhor que estava sendo edificado. E ela deu um ciclo de ouro e 100 milhares de prata e bronze para a construção. E ela entrou no templo. E ela viu o altar de incenso e de bronze, o suporte destes altares e as gemas das lâmpadas piscando diante de diferentes cores, e da lâmpada de pedra de esmeralda e de jacinto e de safira, e ela viu os vasos de ouro e prata e bronze e madeira, e as dobras de peles tingidos de vermelho. E ela viu as bases dos pilares do templo do Senhor, todos eram de ouro. E ela viu todo o trabalho do templo, como o trabalho dos demônios que eu havia condenados a prestar esse trabalho. E houve paz no círculo do meu reino e sobre toda a terra. E sucedeu que eu estava no meu reino, e Adares, o rei dos árabes, me mandou uma carta. E a escrita da carta foi essa: para o rei Salomão, todos honramos, pois ouvimos o que jamais se ouviu sobre outro rei até os confins da terra, sobre a sabedoria concedida a ti, que és um homem misericordioso do Senhor. E com entendimento tem sido submetido a ti todos os espíritos do ar e na terra e debaixo da terra. Agora, porquanto está presente na terra da Arábia um espírito do seguinte tipo: no início da madrugada tem início o soprar de um vento forte até a 3ª hora. E a sua explosão é dura e terrível, e mata homens e bestas. E nenhum espírito pode viver na terra contra esse demônio. Rogo-te, então, porquanto o espírito é um vento, para inventar algo de acordo com a sabedoria dada por ti e em ti, que o Senhor teu Deus te concedeu, se for digno a mandar um homem capaz de capturar esse demônio. E eis que, ó rei Salomão, eu e o meu povo e toda a terra do meu domínio te serviremos até a morte, e toda a Arábia estará em paz contigo, se tu queres realizar este ato de justiça para nós. Portanto, pedimos-te para não desprezar a nossa humilde oração e sofrer para não ser totalmente reduzido a nada, e estaremos subordinados à tua autoridade, porque somos suplicantes, tanto eu como meu povo e toda a terra do meu domínio. A Deus, ao meu Senhor, todos saúde. E eu, Salomão, ao ler esta carta, eu dobrei e dei ao meu povo, e disse-lhes: depois de 7 dias, tu me lembras desta epístola. E Jerusalém fora construída, e o templo estava sendo concluído, e havia uma pedra, a pedra final do canto. Escolhi uma pedra grande, como eu havia desejado. Estava na cabeça da esquina, na conclusão do templo. E todos os trabalhadores e todos os demônios, ajudando, eles vieram para o mesmo lugar para pegarem a pedra e colocá-la sobre o pináculo do santo templo, e não eram fortes o suficiente para mexer e colocá-la sobre o canto destinada a ela, uma vez que a pedra era muito grande e útil para o canto do templo. E depois de 7 dias, sendo lembrado da epístola de Adares, o rei da Arábia, chamei meu servo e disse-lhe: apronta o teu camelo e tome para si mesmo um balão de couro, e tome também este selo e vá.
vá para a Arábia, para o local em que os golpes do espírito maligno está a ocorrer. E lá tu pega o balão e o anel de sinete em frente à boca do balão e segura para a explosão do espírito. E quando o balão for insuflado para fora, saibas tu que o demônio está nele. Em seguida, às pressas, amarre a boca do balão para selá-lo de forma segura com um anel de vedação e coloque-o cuidadosamente sobre o camelo e traga-o para mim aqui. E se no caminho ele te oferecer ouro ou prata ou tesouro em troca de deixá-lo ir, vejas, não deixes ele te convencer. Mas organiza sem o uso de juramento de liberá-lo. E então, se ele apontar para os locais onde tem ouro ou prata, marque os lugares e sela-os com este selo. Mas traga o demônio para mim. E agora vá. Em seguida, o jovem fez como foi ordenado a ele. E ele aprontou o seu camelo e colocou sobre ele um frasco e partiu para a Arábia. E os homens daquela região não acreditavam que ele seria capaz de capturar o espírito do mal. E quando era madrugada, o servo, diante da explosão do espírito, colocou o frasco no chão e o anel de dedo sobre a boca do balão. E o demônio fundiu através do meio do anel de dedo na boca do frasco. Contudo, o demônio tentou fugir para fora do frasco, mas o homem levantou-se imediatamente para ele e chamou-o, apertando-o com sua mão à boca do balão, em nome do Senhor dos Exércitos. E o demônio permaneceu dentro do balão. E depois o jovem permaneceu naquelas terras 3 dias para fazer julgamento, e o espírito já não soprava contra aquela cidade. Todos os árabes sabiam que ele havia fechado com segurança aquele espírito mau. Em seguida, o jovem prendeu o balão no camelo e os árabes enviaram a seguir seu caminho com muita honra e presentes preciosos, louvando e glorificando o Deus de Israel. O jovem trouxe-o no saco e pôs no meio do templo. E no dia seguinte, o rei Salomão foi para o templo de Deus e sentou-se em profunda angústia sobre a pedra do fim da esquina. E quando entrei no templo, diz o rei, o balão ficou no meu caminho, em torno de cerca de 7 passos. Em seguida, caiu com sua boca em terra e fez uma homenagem para mim. E eu, maravilhado, que mesmo com a garrafa, o demônio ainda tinha poder e podia andar sobre si, e mandei-o para se levantar. E o balão se levantou e pôs-se em meus pés, tudo apagado. E eu perguntei-lhe, dizendo, diga-me, quem és tu? E o espírito dentro disse, eu sou o demônio chamado Efipas, que estava na Arábia. E eu disse-lhe, é este o teu nome? E ele respondeu, sim. Onde quer que eu vá, eu pego fogo aceso e pratico mortes. E eu disse-lhe, por qual arte e anjo tu és frustrado? E ele respondeu, ao Deus único governante, que tem autoridade sobre mim, mesmo para ser ouvido. Aquele que está para nascer de uma virgem e será crucificado pelos judeus, a quem os anjos e arcanjos prestam adoração. Ele me fez frustrar e enfraquece-me de minha grande força, que foi-me dado por meu pai, o diabo. E eu disse-lhe, o que podes tu fazer? E ele respondeu, eu sou capaz de remover montanhas para derrubar os juramentos dos reis. Eu murcho árvores e faço suas folhas caírem. E eu disse-lhe, tu podes levantar esta pedra e colocá-la no início deste canto que existe no plano justo do templo? E ele disse, não só levantar isso, ó rei, mas também com a ajuda do demônio que preside o Mar Vermelho, vou abrir a coluna de ar e pela tua vontade colocaremos onde tu quiseres em Jerusalém. Dizendo isso, eu coloquei pressão sobre ele e tornou-se o frasco como havendo esgotado de ar. E eu coloquei-o sobre a pedra, e o espírito cingiu-se e levantou-a em cima do balão. E o balão subiu os degraus, carregando a pedra, e colocou-a no final da entrada do templo. E eu, Salomão, vendo a pedra levantada no ar e colocada em uma fundação, disse, em verdade se cumpriu a escritura que diz,
A pedra que os edificadores rejeitaram em julgamento, esta foi posta por cabeça da esquina. Por isso, não me pertence concessão, mas a Deus, que fez o demônio ser forte o suficiente para levantar uma pedra tão grande e depositá-la no lugar que eu quisesse. E Efipas levou o demônio do Mar Vermelho com a coluna, e eles tomaram a coluna e levantou-a no alto da terra. E eu fui enganado por estes dois espíritos, de modo que eles poderiam abalar a terra inteira em um momento de tempo. E então fechei o vaso com meu anel, e os espíritos permaneceram sustentando até este dia para provar a sabedoria concedida a mim. E o pilar estava pendurado de enorme tamanho em meados do ar, apoiado pelos ventos. E, portanto, os espíritos permaneceram por baixo como o ar para apoiá-lo. E se alguém olha fixamente o pilar, é um pouco oblíquo, sendo suportado pelos espíritos. E eu, Salomão, questionei o outro espírito que veio com o pilar da profundidade do Mar Vermelho. E eu disse-lhe: quem és tu? E como te chamas? E qual é o teu negócio? Pois eu ouço muitas coisas sobre ti. E o demônio respondeu: ó rei Salomão, eu sou chamado Abesite-bode. Eu sou um descendente de um arcanjo. Então, eu sou um espírito feroz e alado, e com uma única asa, conspirando contra todo o espírito debaixo do céu. Eu estava presente quando Moisés foi perante o faraó, rei do Egito, e foi eu quem endureci o seu coração. Sou eu a quem Janes e Jambre invocava contra Moisés no Egito. Eu sou aquele que lutou contra Moisés com maravilhas e sinais. Eu disse-lhe: como fostes encontrado no Mar Vermelho? E ele respondeu: no êxodo dos filhos de Israel, fui eu quem endureci o coração de Faraó, e eu era quem animava seu coração e de seus ministros. E eu fiz com que eles perseguissem os filhos de Israel. E Faraó seguiu comigo, e todos os egípcios também. Então eu estava presente lá, e seguimos juntos. E todos nós viemos ao Mar Vermelho. E eles vieram para passar quando os filhos de Israel tinham atravessado. Contudo, a água voltou e cobriu todo o exército dos egípcios e todas as suas forças. E eu fiquei no mar, sendo mantido sob este pilar. Mas quando veio Efipas, sendo enviado por ti, prendeu-me no vaso de um balão e foi buscar-me para trazer junto a ti. Portanto, eu, Salomão, tendo ouvido isto, glorifiquei a Deus e esconjurou os demônios não me desobedecer, mas para permanecer de apoio do pilar. E ambos juraram, dizendo: o Senhor teu Deus vive, não vamos deixar de apoiar este pilar até o fim do mundo. Mas em qualquer dia esta pedra irá cair, então será o fim do mundo. E eu, Salomão, glorifiquei a Deus e adornei o templo do Senhor com tudo que foi possível. E eu estava alegre no espírito e no meu reino, e havia paz nos meus dias, e tomei minhas próprias esposas de cada terra, que eram inúmeras. E eu marchei contra os Jebusaeãs, e lá eu vi Jebusaeã, filha de um homem, e caí violentamente no amor com ela, e pedi para levar a mulher junto com minhas outras esposas. E eu disse aos sacerdotes: dê-me a sunamita como esposa. Mas os sacerdotes de Moloque disseram-me: se tu amas esta donzela, entra e adora nossos deuses, o grande deus Refã e o deus chamado Moloque. Por isso, fiquei com medo da glória de Deus e não segui para o culto. E eu disse para eles: eu não vou adorar um Deus estranho. Esta é minha proposta. Por que vocês querem me obrigar a fazê-lo? E quando eu respondi que não iria de nenhuma forma cultuar deuses estranhos, disseram à donzela para não dormir comigo, até que eu cumprisse juramentos e sacrifícios aos deuses deles. Eu então fui transferido, mas astuta trouxe estabelecido por ela para mim
preste atenção, 5 gafanhotos, dizendo: tome estes gafanhotos e esmaga-os junto do nome do deus Moloque, e depois vou dormir com você. E isso eu realmente fiz. E no mesmo instante, o Espírito de Deus desviou-se de mim e eu me tornei fraco, bem como tolo nas minhas palavras. E depois fui obrigado a construir um templo para os deuses estranhos, Baal, Refã, Moloque e a outros deuses. Eu, miserável que sou, por seguir um mau conselho, e a glória de Deus se desviou totalmente de mim, e o meu espírito escureceu, e eu me tornei esporte de deuses estranhos e de demônios. Em virtude disto, eu escrevi esse testamento para que quem obter a posse deste documento tenha pena de si mesmo e venha atentar para as últimas coisas neste documento escrito, e não para as primeiras coisas. E assim, os que atentarem venham achar a divina graça para todos sempre. Amém. Você terminou de ouvir o Testamento de Salomão, ou a conclusão do conteúdo da série de vídeos, o Testamento de Salomão. O que você acha deste conteúdo? Como você compreendeu esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Também te peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal. E meu muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem com outras pessoas e acione as notificações para receber novos vídeos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te livre dos demônios existentes nos nossos dias, em nome do Senhor Jesus.